Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós estamos trazendo aqui como convidado o vice-prefeito da cidade de Jundiaí, Ricardo Benassi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aí a todos que vão nos assistir. E aí é com você, fala, chefe. Vamos embora. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que foi a sua trajetória até chegar na política? Você quer saber desde o espermatozoide ou não? Aí é contigo, o tempo é todo seu. Na minha família é uma família tradicional de Jundiaí. Fiquei sabendo, Marcelo, que você te sequestraram, né? Sim. Você era de Praia Grande e foi sequestrado por uma jundiaense e veio pra Jundiaí. Tá gostando de Jundiaí? Tô adorando. Muito bom. Uma boa cidade. Eu sou de uma família bem tradicional aqui da cidade. Meus bisavós vieram da Itália, em 1890. E aqui construímos, a minha família construiu sua vida, uma família grandiosa de italianos. Meu pai era o irmão mais velho de uma família de mais 6 irmãos, e eu sou o filho mais novo do José e da Maria, e tenho mais 5 irmãos. Já tô com 49 anos, sou caçula da família, e nessa minha trajetória, sempre uma família que sempre valorizou muito o trabalho, né? E a gente sempre teve comércio, começamos trabalhando na agricultura, mas depois passamos a comercializar os nossos próprios produtos. E tivemos uma família empreendedora que depois partiu para outros comércios. E eu sempre trabalhei também, desde os 11 anos trabalhando. E o meu tio teve uma trajetória política na cidade. Ele foi já 2 vezes prefeito, deputado federal, estadual, vereador. E então a gente sempre teve uma atuação política. Eu sempre acompanhei ele, meu pai. E em 2016 me aventurei, assim, me candidatei, me coloquei à disposição da cidade. E ele sempre teve esse interesse pelo serviço público. E em 2024 resolvi ajudar o prefeito e fui candidato a vice e ganhamos, né? Hoje eu sou vice-prefeito de Jundiaí e estamos tentando trabalhar aí com algumas dificuldades, mas a gente está estudando sempre a cidade e aprendendo bastante. Legal. O que a gente sempre procura deixar extremamente transparente tudo o que acontece. Como foi falado, eu fui sequestrado aqui para Jundiaí. Então, eu não... Pela correria... É um sequestro positivo. Positivaço, né? A produção tá ali, minha esposa Andréia. E assim, eu não sou muito ligado ao lado político, né? Até às vezes eu me pego um pouco e falo assim, se eu tô morando aqui eu preciso entender um pouco mais. Isso é extremamente importante. O que a gente escuta e de um lado fala uma coisa, de um lado fala outra. E minha esposa sempre tem a vertente dela para falar, a gente sempre precisa entender o que está acontecendo dos dois lados. Então, a gente está sabendo meio que por cima que está tendo uma divergência de situações. E eu queria te deixar bem à vontade para, se for da sua vontade, explicar o que está acontecendo, o que faz com que, de repente, esse lado político esteja sendo deixado de lado para voltar para o lado empreendedor. Acho que o lado empreendedor eu nunca larguei, né? E o lado empreendedor, ele vale tanto para o meio de negócios empresariais privados, como também para o lado público. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de ousadia no setor público, mostrar, olhar, verificar o quanto dá para melhorar. Mas assim, a gente tem falado, a gente tá em alto assunto aí, tudo das minhas divergências, mas as minhas divergências, assim, nada pessoais, assim, com o prefeito, começou no ano passado. A gente tinha combinado trabalhar 4 mãos juntos, escolher a equipe junto, mas ele, como prefeito, resolveu, num certo momento, atuar mais isoladamente e respeitei, né? Vamos fazer o quê? O vice é o vice. É um cargo de expectativa, né? Muitos falam.
E aí, no momento, como eu vi que as decisões que ele tomava não batiam muito com as minhas ideias, eu resolvi ficar mais nesse cargo de expectativa, mas não deixar de trabalhar, não deixar de estudar, não deixar de aprender, não deixar de sugerir. Isso daí aconteceu em agosto do ano passado. É que às vezes a cidade mesmo não fica sabendo dos bastidores da política, até porque, cara, cada um de nós temos 1000 afazeres, né? Exatamente. Não dá pra gente ficar antenado em cada detalhe da política. E não é um programa de fofoca ali, fez isso, fez aquilo. E a gente também não quer ficar colocando esse assunto toda hora em pauta, porque a gente tem que torcer pela cidade, para ir bem, para a cidade dar certo, para pessoas como você que veio de outra cidade vir aqui, adorar a nossa cidade, gostar e querer ficar aqui, né? Então é isso, mas assim, estamos caminhando. Eu tenho menor atuação, eu esperava ter maior atuação, mas hoje a atuação é menor, mas nem, como eu disse, não paro de trabalhar, não paro de estudar, para até que, porque eu, como meu lado empreendedor, eu vejo um monte de oportunidade na cidade, e a cidade de Jundiaí é uma cidade rica, né? Muito. Tem um orçamento farto, tem pessoas prósperas, a cidade é uma cidade próspera, e a gente tem que manter isso. E aí, olhando para o meu lado empreendedor, aquele italiano que sempre foi educado, respeitando o dinheiro, dando valor pro dinheiro que sempre foi ganhado suado, a gente sabe que os impostos de cada cidadão que cai lá no caixa da prefeitura, ele não cai de graça, né? É suor de muitos. Às vezes alguns da prefeitura tá caindo dinheiro lá, não é o esforço dele próprio, mas é esforço de outros. Então é um dinheiro que tem que ser bem respeitado, bem cuidado, bem gerido, pra gente fazer sempre muito mais do que é feito. E a gente sabe que na política, embora nem todo mundo é antenado na política, como você falou aí, mas assim, a gente não tá contente, né? Acho que em geral o brasileiro não tá contente com o cenário político, escândalos e mais escândalos, que a gente espera que melhore, né? Que a justiça funcione, que tenha mais respeito pelo dinheiro público, mais respeito pelo cidadão, para que o dinheiro não seja esvaziado aí pelos bancos master da vida ou por outros problemas de INSS que a gente sempre ouve, e seja de fato voltado para o cidadão. E se tivesse sobrando dinheiro, que diminua os impostos para que o cidadão conseguir ter mais poder de decisão, né? E baseado nisso que o senhor vem falando, ontem nós trouxemos um padre aqui como convidado, e num dos assuntos que foi abordado, a população muitas vezes ela coloca um estereótipo de comportamento de uma pessoa e generaliza, né? Então o padre é considerado X, o pastor é considerado Y e o político é considerado Z, né? A gente não pode usar as palavras... É negativo. Aí, né? E a pergunta que eu faria para o senhor é: qual o seu papel como um homem público hoje, para que as pessoas possam entender um pouco melhor? Marcelo, eu acho que o nosso papel é mostrar na política que dá para ser diferente do que a gente tem visto aí, que dá para ter seriedade, responsabilidade, esse respeito, que o dinheiro público tem que ser exemplo, né? Eu tenho 2 filhos e a gente fala que a educação dos nossos filhos é muito menos pelo que a gente fala, mas muito mais pelo que a gente pelo que a gente age, né? Pelo exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que trabalhar, ser exemplo, respeitar o dinheiro público. E isso aí é um exemplo que a gente tem que ser para o cidadão, para o servidor público, para que a gente comece a ter mais atitudes positivas, virtuosas, e diminuir esse número de vícios que a gente enxerga na política, que a gente vê no setor público. E chegando próximo a uma eleição, as pressões elas começam a acontecer pro lado de vocês o tempo inteiro. Como é que é acordar de manhã e falar assim: nossa, tem mais esse BO para resolver, mais aquele? Como é que funciona esse processo? A questão de eleição tem uma pressão, porque você parece que quando você se coloca como candidato, ou uma pessoa comum que se coloca como candidato,
muito da população não enxerga ele, pô, o cara tá querendo contribuir, o cara tá querendo ajudar a população, né? Não, muitas das pessoas falam assim, esse cara tá querendo alguma coisa, onde ele quer se aproveitar aí. Então, a gente, na eleição, você tem que sair nas ruas, comentando seu projeto, tudo para as pessoas. Como a política está muito desacreditada, você passa a ser um cara sob suspeita, um cara, às vezes, mal visto. Então, isso daí errado, né? Então, isso daí cria uma pressão, a família não fica contente, acaba envolvendo a família. E também, desculpa, tem o outro lado, né? O opositor, os cargos públicos, eles não têm muitos cargos, então tem uma competitividade grande. E as pessoas, tem gente que está desesperada em se manter num cargo Sim. ou conquistar um cargo. Esse desespero, ele passa a tomar atitudes assim que você fica até desacreditado, mas atitudes más mesmo, de prejudicar, de contar mentira, de criar narrativas, e não de debater um projeto, de debater soluções. Então, a eleição é essa pressão aí que, por isso, dentro desse meio, por isso que afasta muitas pessoas do bem, umas pessoas que às vezes nem precisariam estar ali, mas vê que tem a necessidade, tem o potencial para contribuir, eles acabam se afastando, porque o meio não tá legal e a população não acredita nesse meio. Então, Entendi. Tá nesse balaio de gato aí. E, assim, no próximo bloco a gente vai falar sobre o resíduo sólido. Mas aproveitando nesse mesmo bloco, eu começo a perceber que existe essa polarização, tanto na parte da presidência quanto na parte de governador, de prefeito, que as pessoas, às vezes, elas estão defendendo muito CPF e elas não defendem o fato errado que vem acontecendo. A gente trouxe uma analista política aqui há umas 2 semanas atrás e foi extremamente interessante porque ela entrevista as pessoas na rua lá na Paulista e ela faz assim, não vou citar nomes, mas para ter uma noção. O que você acha de fulana de tal que gasta tanto, o marido dela que está no governo faz isso, faz aquilo, tal. E a resposta da entrevistada, é um absurdo, a pessoa tem que ser presa. Não, porque isso não dá, não sei o quê. Aí ela vira e fala assim, e se eu te contar que não é fulana e nem fulano, é Beltrano e Ciclano, o que você acha? A pessoa, ela muda completamente a opinião de algo que é extremamente errado, porque ela está defendendo um CPF, né? Que visão você tem em relação a isso, estando na vida pública? Você vê que como as pessoas lidam com isso daí, né? Lidam com muita emoção. Você falou pra mim que você é terapeuta. Isso. Você vê que as pessoas lidam com emoção e não com a razão. Exatamente. Então, a gente acaba se equivocando e errando. E acaba idolatrando certas pessoas que eles não estão tomando as atitudes corretas. Então, eu acho que quanto mais a gente procurar um salvador da pátria ou idolatrar uma pessoa, a gente vai estar no caminho errado. Porque essa pessoa, ela não é nenhum salvador da pátria e a gente não pode idolatrar uma pessoa e passar pano para coisas erradas, né? Porque a gente acaba, quando a gente passa pano para as coisas erradas, a gente acaba incentivando, aceitando e não corrigindo, né? Então, é isso aí. A gente tem que ter mais razão, saber que todas as pessoas, elas têm os seus defeitos. Sem dúvida. E a gente tem que procurar ver as coisas positivas e os defeitos têm que ser corrigidos, né? Estamos de volta e no bloco anterior eu falei que ia conversar com o vice-prefeito, que a gente acompanha e vê sobre o seu interesse sobre resíduos sólidos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, vice. Marcelo, o resíduo sólido, que é o lixo, né? Mais conhecido como lixo, que é recolhido em todas as casas da nossa cidade. Eu passei a me interessar por ele até porque ele era o segundo maior contrato da cidade. Então, a cidade, em 2024 e 2024, tinha um orçamento reservado para a gestão de resíduos sólidos de 128 milhões, um pouquinho mais. Como era o segundo maior contrato, eu falei, nós precisamos ter um olhar atento nisso aí, porque aí pode ter oportunidades de economia. A gente economizando, a gente consegue investir nas áreas essenciais, saúde, educação, segurança.
E aí eu passei a estudar o assunto, passei a visitar outras cidades, passei a conversar com especialistas. E no decorrer desse aprendizado, desse interesse, a gente aprendeu bastante e viu que tem oportunidades nesse contrato. Logo no primeiro ano, eu sentei com os prestadores de serviço e briguei para que tinha um desconto, porque eu vi que tinha oportunidade ali. Eu falei, traz um desconto, porque o orçamento da cidade, embora é grande, não dá para a gente resolver todos os problemas, então a gente precisa olhar com rigor, né, para isso. Ainda a gente conseguiu um desconto de 2,6 milhões. Então era 128.500, passou para 126 milhões, algo perto disso. Aí passamos a estudar o assunto, verificar o que estava sendo feito em outras cidades e vimos que a gestão do nosso lixo aqui, dos resíduos, ela é feita há muito tempo, é feita igual. Então a gente vai praticamente tudo para o aterro sanitário e boa parte daquele lixo poderia ser reaproveitado. E se a gente reaproveita o lixo, além de dar valor para aquele material que está indo para o aterro, a gente dá um outro destino que ambientalmente é melhor e além de agregar valor para ele, a gente deixa de gastar dinheiro levando ele para o aterro, porque o aterro custa levar para o aterro o transporte e custa o armazenamento do aterro. É verdade. Então hoje, só para você ter uma ideia, a gente gasta em torno de 36, 37 milhões por ano para levar para o aterro. Se metade disso a gente conseguir aproveitar, a gente economiza 20 milhões, fora o valor que se agrega para o lixo que se aproveita. Então eu vi essa oportunidade, começamos a estudar, começamos a fazer projeto, fiz alguns eventos para debater o assunto, trouxemos especialistas de várias regiões, foi muito positivo o debate. A gente já está preparando o terceiro evento, já até reserva a data aí, dia 16 de junho agora, no Ciesp, a gente vai fazer o terceiro evento sobre o assunto. Então é um assunto que tem oportunidades, que tem a melhorar, e que a gente tem que ser rápido, né? Porque o ano passado eu estava ali trabalhando, atuante, consegui esse desconto de 2,6 milhões. Agora a gente está mais do lado de fora, como você falou no primeiro bloco, mais fora do governo. Você vê que o contrato subiu. Esse ano teve que fazer a renovação do contrato, subiu 14 milhões. Nossa. E eu já fiquei triste, né? Porque a gente vê que tem oportunidade e a gente tem essa alta de preço que poderia estar resolvendo as filas da saúde, filas nas cirurgias de ortopedia, de várias cirurgias que tem filas que a gente não está dando conta de atender. E, sim, para atender precisa de recursos, precisa ter investimento. Mas ainda não foi dessa vez, mas a gente está estudando e solicitando, querendo que se implante um novo sistema para o próximo ano que traga essas economias e que a gente consiga desfrutar disso aí, a cidade consiga desfrutar e não jogar. A gente tem ganho ambiental e econômico, certo? É isso aí que eu tenho estudado e como disse no primeiro bloco, né? A gente não tem mais a caneta na mão. Entendi. Mas a gente tem conhecimento. Mesmo estando distante do governo, tem como implementar isso? Então, eu não tenho o poder da implementação. Entendi. Eu tenho o poder que cabe a cada um de nós de estudar, aprender e sugerir, né? Entendi. Sugerir, influenciar. Como a gente tem feito os eventos, vários grupos de empresários têm participado, a gente tem acompanhado o assunto e esperamos que no próximo ano a gente consiga mudar essa realidade. E uma coisa que eu tenho percebido, vice-prefeito, é assim, eu tô aqui na cidade há 4 anos e nos últimos 6 meses eu tenho participado de alguns grupos de network, de empresários aqui, e a gente vê a força, a potência que a cidade tem para crescimento do empreendedor. Eu fui na FENS há pouco tempo atrás, achei algo incrível, enfim. A gente participa de alguns grupos do Empresário de Jundiaí, Associação Comercial. O que eu tenho percebido é a cidade, ela vem crescendo, pelo menos nesses 4 anos que eu estou aqui, imagine antes, vem crescendo de uma forma muito grande, né? E eu senti uma diferença, principalmente no centro da cidade. A gente estava falando de resíduos, enfim. Eu vi que tem muitos imóveis para alugar, para vender. Tem uma população de rua
eu não sei se o número qual é, mas está bem jogada ali, e o empreendedorismo, muitas vezes, ele não está atuando ali no centro da cidade. Não sei se dá para responder isso. Por que isso vem acontecendo? A gente vê que também Jundiaí está se tornando uma cidade dormitório. As pessoas às vezes vêm de São Paulo para dormir aqui, porque atravessar o trânsito de São Paulo é uma loucura. Tem algo voltado para esse tipo de projeto, para melhorar a cidade? Marcelo, esse assunto aí é um assunto que também está em discussão agora, que é o planejamento urbano. Então a cidade tem um plano diretor, a cidade é uma cidade viva, ela tem um plano diretor que dá as diretrizes para onde a cidade vai crescer, para a gente organizar o nosso território. Isso daí está em discussão. É importante que seja feito revisões, porque a cidade muda. E você falou aí do centro. Eu defendo muito a revitalização de alguns bairros aqui. Por exemplo, o centro, Ponte São João e Anhangabaú, você conhece os três bairros? Sim. São 3 bairros muito bem localizados, que você comentou aí, tem placa de vende-se, aluga-se, tem muitas moradias aí que estão ficando vazias. A Ponte São João tem muito problema de segurança, e a gente só consegue resolver esse problema aliado à iniciativa privada, revitalizando isso daí, trazendo vida para essa região. Então, eu defendo que essa região seja repensada, a forma de crescimento, e feito um novo planejamento aí para que a gente volte a ter vida, trazer... E assim, toda vez que a gente pega regiões já urbanizadas, a gente faz o crescimento populacional ou faz a revisão para que o crescimento da cidade, o desenvolvimento seja nessa região, a gente também a gente afasta as pressões sobre as regiões rurais. Entendi. Que, Jundiaí tem a terra da uva, quem não valoriza isso? É gostoso, né, ter essa área rural na cidade. Aquela foto da uva é impressionante, algo incrível. Então, que nem a gente tem que fazer um esforço para manter a zona rural. Não é um esforço fácil, porque economicamente não é fácil o povo conseguir viver da agricultura, mas precisamos dar uma contribuição, um subsídio à cidade, para que aquilo lá permaneça rural e a gente não perca a qualidade da cidade e a gente ocupe mais a cidade que já está impermeabilizada e que precisa dar uma revitalizada. Então, que nem o centro é um lugar, centro, Ponte São João e Anhangabaú, estou dando 3 exemplos aí, que seria importante ser revitalizado e para revitalizar, para trazer vida nova aí, é a prefeitura dando as diretrizes e a iniciativa privada junto para transformar essas regiões. Entendi. E antes do senhor vir aqui no programa, a gente faz algumas pesquisas na internet, mas a gente também não sabe se a fonte é fidedigna ou não. Me confirma se eu estiver errado. Eu verifiquei que parece que o Jundiaí não tem nenhum representante no Congresso Nacional. E isso acaba dificultando um pouco algumas tomadas de decisões, a verba também não chega o suficiente precisa. Faz sentido isso ou não? Sim, é sempre importante ter uma representação no governo federal, estadual, facilita, né, o caminhamento de processos, de verbas, então E a cidade de Jundiaí, a nossa região, é uma região de 1 milhão de habitantes. Então, é triste não ter representação nessa região, porque eu falo Jundiaí e todo o aglomerado, né? Jarinu, Louveira, Campo Limpo, Várzea, Cabreúva, Itupeva, todas essas cidades aí é uma região e era importante a gente ter. E já fazem, se eu não me engano, acho que 10 anos que a gente eu vi algo nesse sentido. Não tem um deputado federal e um estadual. E agora vai ter as eleições. Então, é importante que a população jundiaense observe, analise e procure escolher pessoas aqui da região, que também facilita a cobrança se não estiver sendo feito um bom mandato, facilita o olhar do trabalho, né, mais de perto. E pegando o gancho das eleições, não sei se eu posso perguntar se está no período do pode ou não pode. Pré-candidato vai sair, não vai? O que pensa, o que passa na cabeça? Não, Marcelo, e por quê? Eu tava até ensaiando aí uma pré-candidatura, ensaiando uma candidatura, mas em conversa com a minha família,
Você até comentou da questão das pressões de eleição e tal. Mas em conversa com a minha família, a gente resolveu, nesse momento, não participar. E vamos analisar aí os candidatos aí. Espero que tenha bons candidatos que possam nos representar aí no âmbito estadual. Eu estava pré-candidato a deputado estadual e retirei minha candidatura. Espero que tenha bons representantes para a gente analisar, escolher e que seja uma boa pessoa que nos represente com independência, que busque influenciar no orçamento do Estado para que traga verbas, para que as obras venham para nossa região, porque muitos do orçamento dos nossos impostos, uma parte fica no governo federal, uma boa parte, né? Uma parte no estadual e uma parte no município. E a gente tem que estar influenciando essa parte que fica no federal e no estadual, né? E esse representante é muito importante para isso. Legal. E a gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito. A pergunta que eu vou fazer agora, às vezes as pessoas vão ouvir e falar assim, mas por que você perguntou isso? Né? Quais qualidades um governante, seja ele federal, estadual, municipal, ele precisa ter para que a coisa ande? É óbvio que a resposta a gente sabe, mas as minúcias ali, os detalhes, dentro da tua análise de estar vivenciando isso. Marcelo, assim, o óbvio às vezes não é tão óbvio, né? Porque assim, cada pessoa tem as suas crenças, né? Eu penso que, primeiro, tem valores que na nossa sociedade a gente muitas vezes deixa de lado, mas nós não deveríamos, né? Honestidade, integridade. Sobre isso. São itens que às vezes a gente defende e não tem a ação assim. Então a gente deveria ser mais disciplinado com relação a esses valores e não aceitar pessoas que não têm esses valores, que não tem essa disciplina da honestidade, de falar a verdade, do respeito, né? E eu penso também muito, não desfazendo de ninguém, mas assim, o setor público é um setor que administra uma grande riqueza. Muito de nós sai da nossa vida privada, de uma empresa ou da nossa vida pessoal. Quando vai para o setor público, você tem um tamanho de riqueza a ser administrada que é gigante. A gente não está acostumado com esse tamanho de riqueza. Como eu comentei, o orçamento de Jundiaí é 4 bilhões. Nossa. É muito zerinho, né? É difícil de até imaginar quanto zerinho, quanto dinheiro é isso. E nesse meio tem muita gente querendo se aproveitar dessa riqueza. E eu não digo político, às vezes algumas empresas que forçam algumas ações que não são lícitas, né? Então eu sempre defendo que o político ele tenha independência, ele tenha um sustento fora da política. Ele não, eu fico assim, se o cara vive da política e depende da política para comer o arroz e feijão diariamente, ele pode ser que tenha momentos que ele tenha que falar sim para algumas coisas que deveriam falar não, porque é a questão de sobrevivência para ele. Então, eu acho a sobrevivência não pode vir da política para que ele tenha independência para fazer o que de verdade tenha que ser feito para a comunidade, né? Ali é um lugar que a gente às vezes demoniza o político e tal, mas a política é o lugar que você consegue colocar em ação a solidariedade de verdade, porque você tá ali para ajudar um monte de gente, tem um poder de contribuição muito grande, né? Só que também tem as tentações, tem os vícios, que aí tem que ter firmeza. O posicionamento ali, posicionamento, né? E não pode depender daquilo, não pode ser a sua sobrevivência ali, senão você tem hora que você não tem. E aí, são palavras minhas, né? Às vezes a pessoa fica é para dizer não e ela fala sim e ela fica com o rabo preso para não ter o grande desafio lá na frente, né? Então, eu falo baseado nisso porque eu estudei num colégio extraordinário em Brasília. E você também é rodado. Eu sou rodado. E um colega meu de
de turma, ele enveredou para a linha da política, e ele hoje está num grande cargo. E na época da eleição, temos um grupo ainda de ex-alunos, e ali todo mundo apoiando e falando, e isso, vambora, e vamos ajudar, enfim. Só que o comportamento dele perante a um outro político era totalmente averso, né? Ali era contraditório. E tá tudo certo. E quando surgiu a posse, esse profissional tava dando a mão pra pessoa que ele abominava. E eu, como educação minha, eu tenho uma parada do caráter assim, ou é ou não é, não tem um meio termo. E muitas vezes eu me ferro por causa disso. E eu peguei e falei assim, cara, que absurda essa imagem que eu tô vendo exatamente agora. E muito, hoje eu falo, muito puxa-saco desse político, disse assim, não, eu só tô vendo um cargo cumprimentando o outro. Eu falei, não faz sentido. Se eu tô falando mal de você por causa do seu comportamento, eu não posso estar numa foto junto contigo. É o que eu penso, né? E aí no bastidor depois eu falo quem é. Mas o que eu quero dizer é assim, na minha opinião, eu acho que a política tinha que ter uma hierarquia como se fosse uma faculdade. Faz a faculdade de política, tira um exame da ordem ali para poder ser político, e para você chegar no cargo máximo, você tinha que ter passado por todos os lugares. É uma visão que eu tenho. Eu não sei se isso faz um certo sentido. Eu já ouvi falar isso, eu não sei se esse seria o caminho ou não, mas assim, a questão que você comentou, os políticos, eles têm as suas diferenças, mas são pessoas, são seres humanos. A gente pode discordar eu concordo. Discordar das condutas, das decisões, mas lógico que quando a gente vai se encontrar, a gente vai cumprimentar, vai se respeitar, porque é assim, você na tua família, você se dá bem com todo mundo. Às vezes tem a nora, o cunhado, sim, que você não gosta, mas quando vai ter a reunião de família, todos vão se encontrar, vamos se respeitar, vamos tratar bem um ao outro, né? Então, acho que isso é importante. O que a gente tem que combater é que nem você comentou no começo, não sei se foi nos bastidores ou se comentou aqui, a questão do CPF, né? A gente não podemos ser contra ninguém, contra A ou contra B, ou nem contra nenhum partido. A gente tem que ser contra a corrupção. Exato. Contra a desonestidade, contra coisas que trazem um mal para a comunidade. Isso que a gente tem que combater. E assim, às vezes esse combate vira muito pessoal. Exato. E não é legal, não vamos chegar a lugar nenhum dessa maneira, né? E vice-prefeito, nós temos um quadro no nosso programa que é assim: responda uma pergunta que eu não te fiz, baseado no que a população não sabe. Marcelo, cara, eu gosto muito de falar da importância do planejamento, do pensar no futuro na administração pública, né? A administração pública, quando você pensa 4 anos de um mandato, é muito pouco. Então você tem que se preocupar em semear para colher. Assim, e aí eu lembro muito do meu tio, né? O meu tio já foi prefeito 2 vezes, comentei com você. E assim, eu acho que ele foi uma grande... Jundiaí é hoje, acho que muito pelo trabalho do meu tio, da equipe que o meu tio formou lá, que pensou a cidade 50 anos na frente, trouxe água, porque a cidade não é rica hidricamente, então a gente trouxe uma adutora lá do Rio Atibaia para abastecer a cidade, foi feito a represa, estação de tratamento de esgoto, toda essa infraestrutura foi feita há 40 anos atrás, 40, 30 anos atrás. E ao longo dos próximos governos, os outros, ao longo desse tempo, a cidade foi crescendo, consumindo essa infra,
e agora a gente tem que pensar de novo 50 anos. Na verdade, nenhum prefeito deveria parar, né? Tem que estar sempre pensando lá na frente, criando infra. Por isso que também eu comentei, né, da importância de cuidar bem do recurso financeiro, porque o recurso financeiro, se você não cuida bem, não tem para investir. Então, a cidade tem que ter potencial de investimento. Eu sou crítico, às vezes, que nos últimos anos, a prefeitura teve que fazer um empréstimo em dólar para grandes obras. Pô, uma cidade de 4 bilhões. Será que a gente precisa fazer empréstimos ou a gente tem que gerir bem isso daqui para sempre sobrar dinheiro para a gente investir em infraestrutura, em obras para diminuir o trânsito, que a gente tem trânsito na nossa cidade, em obras de saneamento, para que a cidade cresça. Porque uma coisa é certa, Marcelo, a cidade vai crescer. E a gente tem que fazer o ordenamento desse crescimento, para não crescer desordenado. Porque nós temos filhos, eu tenho 2 filhos. Eu espero que os meus filhos casem, que eu tenha netos antes de eu morrer. Então, quer dizer, eu vou estar numa casa, os meus filhos provavelmente vão casar e vão ter que ter uma casa cada um, e aí eles vão ter filhos. Então, você vê que a cidade naturalmente cresce. Então, a gente tem que organizar, planejar para que a gente sempre tenha qualidade de vida uma boa vida, né? Uma vida feliz aqui na nossa cidade de Jundiaí, que você escolheu aí, junto com a minha amiga Andréia. Perfeito. Vice-prefeito, foi uma honra receber aqui, é uma gratidão inenarrável. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos. Marcelo, só realmente agradecer, foi um bate-papo legal, estou à disposição, mesmo ali com o vice-prefeito à disposição, se precisar de algo lá na prefeitura, a gente, mesmo não com a caneta na mão, a gente tem todo um conhecimento da máquina, dos servidores. Se precisar de algo, a gente está à disposição. Isso é isso para toda a população que está nos assistindo aí. À disposição, meu Instagram, né? Curte, não sei se já me curte, me acompanha, é @Ricardo Benassi. Facebook é a mesma coisa, né? É isso aí, acompanha a gente e se tiver alguma sugestão, coisas, mande para nós aí de qualidade de cidade. Outro dia, já dando um parênteses aqui, recebi um grupo do bairro do Engordadouro trazendo sugestões para melhoria do trânsito. Você vê quanto que a população, as pessoas enxergam coisas que às vezes quem está no serviço público não está enxergando. Então é importante vir falar, vir nos procurar. Alguns vêm, mas não enxergam. Por aí. Maravilha. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam e apoiam o nosso projeto para que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como o vice-prefeito de Jundiaí. E a gente vai encerrando o programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.